E aí, pessoal, nesse momento vocês já devem ter visto, mas eu participei de um 20 contra 1 contra o Kim Kataguiri na Spectrum e eu tô gravando esse vídeo para falar algumas das minhas percepções do debate e reagir à minha participação. Mas antes de tudo, preciso falar sobre dois temas. São temas que estão entalados aqui na minha garganta e que o público no geral, pelo menos vendo isso pelos comentários, pegou muito no pé. Primeiro é sobre a questão das bandeiras vermelhas. O Charlie já gravou um vídeo falando sobre isso. Se eu não me engano, o Tamir já gravou também, ou se não gravou, ele vai gravar. Mas a nossa estratégia não era, como foi passado pelo Kim Kataguiri no vídeo, levantar a bandeira quando ele tava falando para ele não ter tempo de falar. E isso nem faria sentido, porque a Spectrum sempre deixa o cara concluir a linha de raciocínio, mesmo quando é levantada a bandeira vermelha. A bandeira vermelha serve para tirar o nosso cara, não para tirar ele. E eu sei disso e já sabia na hora do debate, porque eu participei do debate com o Paulo Cogos e o esquema foi exatamente esse. Quando a gente levantava a bandeira, ele continuava falando, passava para outra pessoa e ela saía. E foi isso que aconteceu nesse debate. A gente fez uma estratégia cronometrada de tempo para cada um, então cada tema tinha um capitão, eu inclusive fui o capitão do tema da Justiça do Trabalho. Ele definia se a pessoa estava indo mal ou bem, e se estivesse indo mal, levantava a bandeirinha vermelha para ela sair. Mas caso ele não definisse assim, caso a pessoa estivesse indo bem, tinha uma pessoa controlando o tempo cronometrado e uma vez que ele estourasse, ela levantava a bandeira. Sobre o come que a gente tomou da produção, a gente realmente tomou, mas é porque eles não sabiam dessa nossa estratégia. E eles interpretaram a mesma coisa que o Kim interpretou, de que a gente estava levantando bandeira para ele não conseguir concluir. Mas pessoal, isso foi na primeira afirmativa. Depois a gente conversou com o pessoal da produção, eles entenderam que não era isso e o debate foi de boa a partir daí. E a gente não mudou nem um pouquinho a estratégia. Só o pessoal se adaptou a falar um pouquinho mais rápido na vez deles para não ficar com essa impressão. E outro aspecto que eu preciso falar. Muita gente diz que o Tamir foi com uma estratégia de fazer corte, porque em todas ele foi faltando 1 minuto ou coisa do tipo. Gente, nós delimitamos previamente as pessoas que iam em cada tema e a ordem que isso aconteceria. O Tamir ficou alocado só para um, que foi o da Justiça do Trabalho, e ele falaria depois de mim. Mas o que aconteceu? Teve casos que sobrava tempo, e aí a gente chorava entre si, falava, pô, alguém quer ir? E o Tamir se habilitou para falar nesses casos. Por isso que ele ia por último, por isso que ele ia faltando pouco tempo. Mas eu garanto para vocês, ele não fez isso de caso pensado para, pô, vou falar pouco tempo, vou gritar algumas coisas, vai acabar e eu vou sair por cima. E aí, pessoal, sobre o fact-check. Kim Kataguiri gravou um vídeo antes do debate sair, já adiantando qual devia ser a narrativa do MBL. Eu achei que foi algo bem esperto e pareceu bem coordenado, porque antes do debate sair, já foram nas minhas redes sociais falar desse negócio, que os fact-checkings desfavoreceram você. Eu lembro que tinha um comentário no vídeo do debate, enquanto ele tava rolando, e tipo assim, tava na primeira afirmação ainda, um trabalhista versus 20 fact-checkings, e tinha bastante curtida naquilo. Enfim, não dá pra negar que o MBL é bom de coordenar a narrativa. Mas pessoal, olhando o debate, eu não achei que teve nada demais. Tiveram vários que confirmaram o que ele tava falando, mas num contexto em que a gente não tava disputando aquele dado, foi só pra confirmar mesmo o que ele disse. Nesse aspecto também teve vários confirmando as coisas que a gente já falou, e teve alguns que foram disputados. Ou seja, falava, não é bem isso, mas também não é bem aquilo. Até contra o Fausto, se eu não me engano, que ele falou, você vai tomar fact-checking, o fact-checking diz isso. Se eu não me engano, era sobre a liberdade de você gerenciar um fundo lá dos municípios e dos estados. E aí o fact-checking diz que você pode, mas que tem algumas amarras. E bom, o Fábio não disse que a liberdade era completa. Ele falou que tinha liberdade e nesse aspecto o fact-checking nem desmente nem confirma o que ele tá falando. Mas, no meu caso especificamente, eu tomei 2 fact-checkings negativos que ficaram muito feios, mas que eu achei muito esquisito. E eu fui pesquisar da onde eles tiraram os números que eles colocaram e por que eles não botaram certas coisas que eu falei, e aí a situação ficou mais estranha ainda. Mas eu vou falar disso quando eu for reagir à minha parte. Enfim, e falando do debate de forma geral, eu mantenho o que eu falei naquele vídeo prévio. Eu achei que foi um debate equilibrado, bem técnico. Muitos dos trabalhistas que participaram não tinham tanta experiência no debate, e eu senti que o Kim acabou tomando um pouquinho vantagem nesse aspecto, o que é natural. Você fica nervoso nessas situações, ainda mais com um cara experiente como o Kim Kataguiri. Mas acho que se você for pegar os temas de modo geral, a gente conseguiu passar as nossas principais posições, e na minha opinião, elas são mais coerentes do que as que o Kim passou. Mas, mesmo que eu tenha achado que no geral o debate foi bem equilibrado, eu vou ter que ser sincero pra vocês, que eu acho que nas minhas partes eu levei vantagem em relação a eles. E eu acho que isso vai ficar claro no React. Esse também é novo. E aí, Kim? Beleza? Eu sou o Gabriel Amorim, eu sou advogado recém-formado em Direito na USP, tô na Juventude Trabalhista e tô começando a produzir uns conteúdos na internet. Kim, algumas questões você ainda não conseguiu responder. Bora, doutor. A primeira delas...
A primeira delas é que você está o tempo inteiro questionando a questão dos valores do FGTS. Exato. Mas a gente tem que considerar que 40% deles vem de indenização. Então hoje a gente tem um sistema que vai te garantir pelo menos a inflação, ou seja, pelo menos como se você tivesse pego esse dinheiro e não gastado em nada, e ainda te rende 40%. Eu acho que é algo que rende mais do que as poupanças. Segunda questão que você falou. Você disse que modelos de FGTS não existem em lugar nenhum do mundo. Realmente, dá pra concordar com você. Dificilmente um desenho específico brasileiro vai ter uma réplica exatamente igual. Mas você utilizar valores de fundos públicos para investimento é algo não só muito comum, mas que vocês defendem no livro amarelo. E outra coisa, você questiona que, minha casa, minha vida, metade das casas não foram construídas direito, coisa do tipo. Tudo bem, a gente pode então discutir reformas, mas o fundo em si, servindo como investimento para saúde, saneamento, infraestrutura urbana, não me parece uma coisa ruim. Passo a bola para você. Parece, porque veja, nos países em desenvolvimento e nos países desenvolvidos, políticas públicas de infraestrutura, de habitação, de saneamento básico, todas são financiadas pelo orçamento único. O Brasil que tem essa loucura de ter 1 milhão de fundos em que não estão, assim, não tem a transparência que tem o orçamento geral da União, não tem a mesma fiscalização que tem o orçamento geral da União. Então só o fato de estar sob este modelo de fundo permite que tenha mais fraude, permite que tenha mais má execução, segundo a Controladoria Geral da União, segundo o Tribunal de Contas da União, justamente pela falta de transparência, como existem em milhares e milhares de outros fundos. Então o modelo de fundo nesses modos do FGTS implica nessas políticas públicas ruins porque é menos transparente. E o outro ponto, sobre rendimento, ter uma multa de 40% no final não significa que existe um rendimento de 40%. Acho que você confundiu as bolas aí. Se ele recebe 40% no final, isso não significa que o dinheiro que está lá parado dele está rendendo 40%. Não, mas é um valor que ele vai receber. Um valor a mais. Isso, mas você falou que renderia no você investimento com falou, segurança. não, negativo. O rendimento... Tá certo. Sobre a questão que ele falou da transparência, eu vou deixar pra falar depois, porque eu vou retomar esse ponto depois no debate também. Sobre essa questão do rendimento do FGTS, de 40%, etc., pessoal, evidentemente que eu me expressei errado. Não é que ele tá rendendo 40%, mas você vai ter uma multa de 40% em cima do valor total do FGTS. 40% em cima de um valor é algo relevante que você tem que considerar. E que possivelmente é maior do que o da poupança, que é o que ele estava espantalhando até agora. Eu perguntei isso pro ChatGPT no modo thinking lá, e ele falou que muito provavelmente esses 40% fixo é consideravelmente maior do que um rendimento de poupança, se eu não me engano é em torno de 7%. Então apesar do meu equívoco de expressão, eu estava certo no mérito. Que você trouxe. Certo. Você disse dos fundos. De novo, você não me respondeu o fato de que vocês prevêem no livro amarelo um fundo para investimento. Se você acha que é tão pouco transparente, tão pouco eficiente... Não, mas aí é um fundo único soberano. É muito diferente de ter a quantidade de fundos que a gente tem. Outra questão. Sobre essa parada. Eles defendem efetivamente no livro amarelo um fundo para investimentos. Eu vou colocar aí na tela. Eu não tenho certeza se eu posso estar fazendo isso de botar o livro deles na tela, porque é um livro pago que não está disponível na internet. Mas vamos ter boa fé com o amiguinho, né, pessoal do MBL? Se não puder, vocês me avisam e eu tiro. Não venham dar strike ou pedir direitos autorais ou qualquer coisa do tipo. Estou fazendo na boa fé. E ele falou que o fundo único soberano é diferente do que seriam os vários fundos que a gente tem. Mas eu tô falando de um fundo, tô falando do FGTS. Esse fundo único aí que vocês criariam. Se dá pra você prever mecanismos nesse fundo único pra tornar ele mais transparente, coloque esses mecanismos no FGTS. Porque é isso, pessoal. Eu não tô falando que o FGTS é perfeito nesse debate. Ele trouxe várias questões que eu não sabia, inclusive, como por exemplo que o TCU apontou que tem pouca transparência nos gastos com políticas públicas deles. Mas a gente não pode jogar água com o bebê junto. Vamos então adotar mecanismos que aumentem essa transparência. Não simplesmente acabar com um fundo que gera investimento em saneamento, habitação e tudo mais. Mas aí o terceiro ponto que é o principal. Você acabou de falar que o orçamento público vai colapsar. Você quer trazer esses investimentos para o orçamento? Eu não tô conseguindo entender você. Sim, porque veja só, a gente vai ter margem no orçamento público, se a gente aprovar a minha PEC, para fazer investimentos sem necessidade do FGTS. A gente tá falando de 1 trilhão. Não aprova sua PEC, você é contra levar para o orçamento. A gente tá falando, não, negativo, porque a gente consegue... Tá colapsando. Veja só, não vai ter investimento para nada, né? Então, mas você vai botar os do FGTS. Não vai ter investimento para nada. O próprio, você acha que vai acontecer o quê com o dinheiro do FGTS? Não responder minha questão. Claro que eu tô. Você acha que vai acontecer o quê com o dinheiro do FGTS se mais de 100% das despesas forem obrigatórias? O que vai acontecer? O governo vai passar mão no direito do FGTS. Exatamente o que trouxeram para você, você também não soube responder. O que garante que uma vez que você acabe com o FGTS, esse salário vai migrar diretamente pro trabalhador? Nada, nunca garante nada na política. Exatamente. Nenhuma lei garante. Então você vai acabar com o FGTS, a perspectiva de que uma lei garante alguma coisa, a perspectiva da... Pessoal, pra mim de todos, esse foi o argumento mais forte que eu trouxe e que desmonta a tese dele sobre o FGTS. A primeira afirmação dele é que o orçamento público tá colapsando. E agora ele tá defendendo que investimentos em saneamento, investimentos em moradia, investimentos em infraestrutura urbana têm que ser feitos pelo orçamento. Mas como? Se ele tá colapsando, se a gente não tem receita o suficiente? Vocês percebem como é claramente contraditório e como ele não conseguiu sair dessa contradição? Pessoal, o orçamento previsto pro FGTS fazer investimento nesse ano são 160 bilhões. O que o Kim Kataguiri tá falando é que devia ter 160 bilhões a mais de gasto no orçamento com esse argumento. E aí ele mete alguma coisa que o governo vai ficar com esse dinheiro e tudo mais, e aí eu puxo um outro ponto que ele não conseguiu responder, se eu não me engano foi o Charlie, que é, vocês sempre defendem acabar com a FGTS. Tudo bem que isso é uma polêmica, né? Depois eu vou falar sobre isso da interação dele com o Tamir. Mas o que garante que uma vez acabando com a FGTS, esse dinheiro vai migrar automaticamente para o trabalhador? Nada. É isso que ele me respondeu. Então repara, eu trouxe para ele no começo do debate 3 pontos.
O primeiro, que você tem que considerar essa multa de 40% em caso de demissão do FGTS como um valor que você vai receber. E que esse valor vai ser maior do que algum investimento seguro como a poupança, como eles sempre fazem. Ele me pegou numa questão de terminologia de eu falar investimento e não respondeu ao mérito do argumento. O segundo ponto, ele criticou a questão de usar fundos, ignorando que o próprio MBL defende isso como modelo de investimento. Ele chegou a dizer, não, é diferente você fazer um fundo único dos diversos fundos que a gente tem. Eu não estou falando de diversos fundos, o debate é especificamente sobre o FGTS. Se você vai adotar modelos de controle, de transparência nesse fundo único que vocês estão propondo no livro amarelo, adote também para o FGTS ao invés de acabar com ele. E aí o terceiro ponto, esse discurso é completamente contraditório com a tese de austeridade, de teto de gastos e o que foi a primeira afirmação dele no debate. Porque o que ele está propondo é jogar um investimento alto para esse orçamento que, na opinião deles, já está altamente comprometido. Então, pessoal, vou dizer, para mim, no mérito, eu fui bem melhor que o Kim Kataguiri nesse, tá? E desculpa aí, fãzada do MBL, mas se vocês discordam de mim, comentem aqui embaixo para eu saber, porque eu realmente não consigo ver como que ele teria ido melhor que eu nesse trecho. E sejam educados, tá? Me comprometo a não apagar nenhum comentário que vier discordar de mim com argumento com educação. Mas se for só para me xingar, eu vou apagar sim, vai ficar falando sozinho. Enfim, agora vamos pro meu da Justiça do Trabalho, que é o mais polêmico, que tem os dois fact-checkings que ficaram feião pra mim, mas eu vou comentar um pouquinho sobre isso. Fala, meu compadre. Fala de novo. Kim, de todas as pautas que você veio hoje, pra mim essa é a mais deslocada. Você fala que a justiça do trabalho é muito cara, mas você deve saber que a maior parte dos gastos é com pessoal, pessoal com estabilidade, que você não pode demitir, então você continuaria pagando. Outra coisa, aí rapidinho, você defende que eles vão pra justiça federal, pra justiça comum? Justiça comum. Justiça comum, sobrecarregar mais ainda esse sistema, colocar um tipo de processo. Que os servidores vão falar, que eu não posso demitir. Ah, então calma aí, é só você mudar o nome. Você vai manter os mesmos servidores e tudo mais, só vai chamar de justiça comum a partir de agora. Distribuir as varas. Me conta aí como seria. Bom, vai pra justiça comum. Tá Não certo. necessariamente o Que juiz. é um procedimento diferente do procedimento do trabalho. Não, mas tudo bem. Até aí, a justiça comum julga vários procedimentos diferentes para vários casos diferentes e isso não significa que Não, mas o eu tô rito... debatendo eficiência. Isso não- Por que você vai transferir pra juízes que não estão acostumados a lidar com Isso isso? não significa que o rito vai ser diferente. A lei trabalhista vai continuar a mesma. Né? Eu tô defendendo a extinção da justiça do trabalho para passar para a justiça comum. Totalmente, Né? E aí mas- eu vou te colocar o seguinte. Vai lá. Do início da fase de conhecimento até a execução, segundo o TST, demora 3 anos. 3 anos é muito tempo para um trabalhador receber o seu direito. Né? Outro ponto. A Justiça do Trabalho tem decisões bizarras. Eu já falei aqui que ela não segue a própria jurisprudência. Eu vou trazer 3 exemplos aqui para você que para mim são muito emblemáticos. Ah, traz um, vai. Preciso Primeiro. falar também. Não, calma. Vocês também. Vocês ficam dando palestra aqui, é minha vez. Dá uma Que palestra. isso, falei pouquinho. Ó, porteiro ladrão, né? Ele foi pego nas câmeras roubando, vários moradores Que se evidência conheceram. anedótica, é isso melhor que você vai Aí- trazer pra aí cá. não é anedótico, se você quiser eu trago dados de que as decisões são tão bizarras. Sabe eu o já dado? O trouxe que tá dados. no relatório do CNJ? Mais de Qual que tem maior 60 taxa de congestionamento? A justiça comum ou a justiça do trabalho? Vamos lá, Responde a minha dados. pergunta. Mais de Você não vai 60, responder a a justiça pergunta? comum resolve mais rápido que a do trabalho. Não resolve. Mais Agora de- vai tomar no vamos lá, fact-check. não, pequenas causas Vai resolvido, sim. pequenas causas A justiça resolve do mais trabalho rápido que a tem justiça ser do mais trabalho. justamente porque é crédito alimentar. Pequenas Você causas tá resolve mais desinformado. rápido do que a justiça do trabalho. Né? Nas pequenas Ah, no causas, JEC chega você de tá falando? chega de 1 a 2 anos. Então, pessoal, o que eu disse pra ele, e eu vou voltar de novo o trecho caso vocês não tenham reparado. A taxa de congestionamento da Justiça do Trabalho é menor do que da Justiça Comum, segundo o relatório do CNJ. Sabe o dado? O que tá no relatório do CNJ? Qual que tem maior taxa de congestionamento? A justiça comum ou a justiça do trabalho? Vamos lá, Responde a minha dados. pergunta. Mais de Você não vai 60, responder a a justiça pergunta? comum resolve mais rápido que a do trabalho. Não, não resolve. Mais Agora de- vai tomar no vamos lá. fact-check. E o que esse relatório do CNJ que eu citei diz? Exatamente isso. Que a taxa de congestionamento da Justiça Comum é em torno de 70%, enquanto da Justiça de Trabalho é em torno de 56%. Ou seja, a Justiça do Trabalho é significativamente mais rápida do que a Justiça Comum. Mas o que aconteceu? O Kim Kataguiri, ele estava falando especificamente dos juizados especiais cíveis, que caso vocês que não sejam do direito não saibam, dentro da Justiça do Trabalho, se sua causa é de menor complexidade, o que se afere pelo valor dela, mas não somente por isso, vou entrar nesse ponto depois, ela vai para esse procedimento especial, ela vai para esse JEC, Juizado Especial Cível. E o que ele estava dizendo é que o JEC é mais rápido do que a Justiça do Trabalho. Eu não tinha reparado nisso, até porque eu fiquei tão empolgado com ele falando uma coisa errada, porque foi isso, eu perguntei qual que é mais eficiente, ele falou a Justiça Comum. Não é verdade, relatório do CNJ. Que aí eu nem ouvi mais o que ele estava falando. Mas uma hora eu percebi que ele estava dizendo pequenas causas e eu até pergunto pra ele: ah, você tá falando do JEC. E os outros casos? Nas pequenas Ah, no causas, JEC chega você de tá falando? chega de 1 a 2 anos. E os Na outros Justiça do casos? Trabalho é Porque a real é que eu não tinha o número dos juizados especiais na hora. Eu até aceitei essa premissa dele. Eu falei, não vou entrar nesse escopo. Mas aí vem o fact-checking, aparece, ignora a questão do relatório do CNJ que eu falei, simplesmente não menciona nada a comparação entre a Justiça Comum no geral e a Justiça do Trabalho, sendo que esse dado de 70% tá considerando o JEC, tá? Tá considerando ele dentro da estrutura, senão seria ainda maior. E coloca como referência um blog
e um blog que nem compara o JEC com a Justiça do Trabalho. A única coisa que esse blog fala é que os processos do JEC tendem a ser mais rápidos do que outras formas de justiça, mas não aprofundam nesse tema. E aí, pessoal, que nem eu falei, eu não tinha o número na hora, mas se você for pegar nesse relatório do CNJ que eu citei, o JEC tem uma taxa de congestionamento de 54%, ou seja, muito próxima da Justiça do Trabalho, que é 56%. Esse fact-checking foi horroroso, e o pior é que me descredibiliza pra caralho. Eu fiquei chateado de verdade com essa porra. E eu mandei mensagem pro pessoal da Spectrum falando sobre isso, mandando minhas referências, e eu não vou mostrar aqui porque é sacanagem ficar mandando mensagem privada. Mas esse serviço de checagem dele é feito terceirizado por um jornalista, e aparentemente o jornalista efetivamente se equivocou. Ele não percebeu que a gente tá falando de coisas diferentes e utilizou uma referência muito ruim para comprovar o que o Kim Kataguiri tava falando. Mas tudo bem, serve pra mitadinha dele, serve pro chat ao vivo falar que, nossa, ele tava errado e não sei o que. Mas a realidade é que meu argumento permanece plenamente válido. A Justiça do Trabalho é mais eficiente do que a Justiça Comum e é muito mais eficiente. E se você considerar só o JEC, elas são praticamente análogas. Ou seja, ela é mais eficiente e, na melhor das hipóteses, é análogo. E outra coisa que a gente não explorou nesse debate, porque, de novo, eu não quis entrar no escopo do JEC, que era uma coisa que eu não sabia os números de cabeça, é que não é só pelo valor da causa que você vai pro JEC. Ele também exige simplicidade probatória. E eu tenho dúvidas muito fortes se os casos da Justiça do Trabalho, em sua maioria, se encaixariam nisso. Enfim, então é isso que eu tenho a dizer sobre esse primeiro fact-checking. Eu tava absolutamente certo. E eu imagino que eles provavelmente vão colocar uma errata. Eles ainda não colocaram enquanto eu tô gravando esse vídeo, mas eu imagino que até eu postar, eles vão fazer isso porque é o certo a se fazer. E agora falando sobre os meus argumentos em si. Pessoal, ele critica que é uma justiça cara, mas de novo, a maior parte dos gastos é com pessoal que não vão ser demitidos. Então você não vai economizar transferindo para a justiça comum. Só o que você vai fazer é jogar casos em uma justiça que é menos eficiente, e eu acabei de demonstrar que ela é efetivamente menos eficiente, com juízes que não estão acostumados a lidar com lei trabalhista e processo trabalhista. A tendência da justiça, e a Giovana que veio depois de mim até falou isso, é cada vez mais se especializar, é fazer varas de assuntos específicos, porque aí os juízes vão se especializar nesses assuntos e vão conseguir julgar com maior eficiência. Ele querer generalizar vai na contramão de uma coisa que seria eficiente. E aí o que ele traz pra mim? Evidência anedótica. A história do porteiro que fez não sei o que, não sei o que lá. Gente, por favor, isso daí não é argumento. E outra coisa, você não tá falando que você só vai redistribuir as varas? Esses juízes do trabalho que você tá criticando, que são ideológicos, vão continuar trabalhando mesmo que você jogue pra justiça comum. Então assim, pessoal, nesse debate, se não é essa porra desse fact-check mal feito, ele ia sair desmoralizado. Os argumentos dele estão completamente errados. A Justiça do Trabalho é 3. Mas a maioria esmagadora dos casos da Justiça do Trabalho entraria no juizado especial pelo seu valor. Então seria mais rápido. Mas deixa eu dar só um exemplo, então, que você deixou do porteiro ladrão. Não é anedota, 62% dos casos, 62% dos casos que são questionados e vão pro TST, são justamente porque não segue a jurisprudência e não segue a lei. Então vamos lá, não é anedota. O cara foi pego nas câmeras. Aí, de novo, ele trouxe essa estatística que eu nem fui verificar se é verdadeira, tá? E aí o fact-check não mostrou também, né? Que coisa engraçada. Mas enfim, opa, fiquei tão puto que até caiu a porra do guarda-chuvinha. É How I Met Your Mother, tá, gente? Adoro, uma das minhas séries favoritas da vida. De novo, entra na questão que eu acabei de falar. Esses caras, esses juízes que ele tá reclamando que não seguem a própria jurisprudência, não vão ser demitidos. Então você jogar pra justiça comum não muda nada nesse aspecto. E de novo, você trazer essa estatística não faz seu argumento anedótico ser menos anedótico. E por não cumprir a lei, tem decisões bizarras como essa. Kim, de novo, outras coisas que eu não tô entendendo a praticidade da sua proposta. E eu confesso que eu fui até procurar e eu não vi praticamente ninguém defendendo algo análogo, o que me demonstra que ela é realmente deslocada. Você vai passar a chamar de justiça comum, você vai mandar um monte de processo de trabalho que tem ritos completamente diferentes para esses juízes comuns que já estão sobrecarregados, que de acordo com o CNJ tem maior taxa de congestionamento, e é isso. Você fala que a justiça do trabalho é ideológica, que ela não segue a lei, etc. Você sabe que a taxa de acordos que ela tem é mais de 40%, né? Pra mim não me parece muito coerente com uma justiça ideológica, ineficiente, que nem você pinta. Então, aí o segundo fact-check, que eu falo que a taxa de conciliação da justiça de trabalho é maior do que 40%, o que demonstra que ela não é uma justiça ideológica que nem ele estava pintando. Até porque acordos são uma coisa que os liberais deveriam incentivar, não é? A resolução entre patrão e empregado consensualmente, pipipipopopó. Mas aí o fact-checking me corrige e diz que são só 20%. Ou seja, eu errei pela metade. É um erro bem considerável. Mas aí você vai olhar a fonte que ele deu e é uma notícia da Folha de São Paulo falando que de 2 em cada 10 processos da Justiça do Trabalho são resolvidos por conciliação. Mas pessoal, eu não tirei esse dado que eu falei de conciliação da bunda.
eu tirei, de novo, do CNJ, de uma métrica específica que eles utilizam para estimar a conciliação. Eu não fui a fundo para ver qual foi a metodologia da Folha de São Paulo e qual foi a metodologia do CNJ. Mas, pessoal, isso pelo menos devia estar mencionado na porra do fact-checking, né? O CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, é quem oficialmente faz os dados da justiça. É ele que tem mais autoridade nesse assunto, muito mais do que a Folha de São Paulo. E mesmo se eu tivesse errado, mesmo se fosse 20%, isso ainda é maior do que qualquer outra justiça. Ou seja, a Justiça do Trabalho é quem mais concilia, o que demonstra que ela não é ideológica, que nem ele quis passar. Quem diz que o teor dos acordos não é ideológico, né? Que o teor dos acordos, você tem várias teses... Você não é liberal? Você não é a favor que as partes cheguem no acordo? Mas vamos lá, muitas vezes os acordos são impostos pela justiça nas condições que a justiça coloca. Eles são mediados pelo juiz do trabalho. E o juiz do trabalho impõe, olha, se o empregador não aceitar essas condições, ele não vai fazer o acordo. Mas eu vou te trazer alguns dados sobre a justiça do trabalho. Pode trazer. A justiça do trabalho, primeiro, é uma das mais caras, é uma das que mais gasta com o pessoal, né? É uma das que mais tem privilégios e super salários, né? Concentrados por ser ideologizada. O TST reforma 66% das decisões dos TRTs que são questionados no Tribunal Superior e 60% das decisões da segunda instância não são sobre direitos dos trabalhadores. São sobre se aquele recurso vai ser mandado ou se não vai mandado para Tribunal Superior. E você sabe qual que é a segunda causa mais discutida no TST? Não é rescisão, não é FGTS, não é salário, não é convenção coletiva. É honorário de advogado. Então, é uma justiça ineficiente. Vocês viram que ele tá errado nesse fact-checking, né? Ele ficou fazendo uma narrativa de que ele tava certo em 95% dos casos. E eu acho que alguém tinha que pegar e olhar isso com calma. Mas ele acabou de falar que a segunda causa que mais julgam é de honorários advocatícios, e o fact-checking diz que não. Que é, primeiro, horas extras e intervalo interjornada, seguido por adicional de insalubridade, indenização por danos morais e verbas rescisórias. O honorário advocatício, pelas minhas contas aqui, vem no quinto, né? É um erro proporcionalmente tão grave quanto o que eu falei. Eu errei pela metade, ele errou a colocação de segundo para quinto. Mais que o dobro. Mas enfim, vou continuar que eu provavelmente vou responder isso. Nem lembro mais dessa altura. Então é uma justiça que não beneficia o trabalhador, não é uma justiça que, comparado com outras justiças, tanto especializadas como a justiça comum, é menos eficiente. Olha que eu sou muito crítico da justiça comum e das outras justiças especializadas. Tá certo. Kim, a gente poderia ter um debate que eu acho que seria até mais produtivo se você estivesse propondo reformas para a justiça do trabalho. Eu não tô aqui numa posição de falar que a justiça do trabalho é perfeita, que a gente não pode atacar super salário ou qualquer coisa do tipo. Mas os termos que você coloca de acabar com ela é algo completamente deslocado. E você ainda não me mostrou por que isso seria melhor, por que seria viável você transferir esses processos para a justiça comum. O que você tá fazendo são críticas que no máximo seriam passíveis de reforma, mas que não compensam, dado todos os negativos que eu mostrei o debate inteiro aqui com você. Pausa. Que pena. Eu queria ouvir o que ele ia argumentar sobre isso. Mas pessoal, é o clássico do liberal que o Tamir sempre fala, vai com problema e volta com os dois. Você repara que a maior crítica do Kim Kataguiri que ele fez é a qualidade dos juízes do trabalho, que ele mesmo admitiu que não seriam demitidos, ou seja, continuariam exercendo função, e sobre uma questão de gastos, que de novo iria se manter porque eles são servidores com estabilidade, pipipipopopó. Se a proposta dele é a justiça do trabalho é uma merda, a justiça do trabalho precisa melhorar pra caralho, o debate seria um. Mas quando ele fala que ele quer acabar, ele tem o ônus de demonstrar que esse acabar vai ser melhor pra esse cenário que ele tá falando do que de manter. E pra mim, ele não conseguiu mostrar isso. Joga na justiça comum, sobrecarrega ela mais ainda, ela que já é congestionada, que nem eu já mostrei, que os juízes não estão acostumados a lidar com esse processo, e nenhuma garantia de que esses outros problemas não vão se manter. Enfim, na minha opinião, esse debate eu também tive vantagem. E pessoal do MBL, comentem se vocês acham que não. Estou desafiando a apresentarem argumentos que refutem os que eu apresentei ali, tá certo? Então é isso, pessoal. Achei que foi um debate bem legal. Deu pra gente falar de bastante coisa importante. Acho que no geral a gente conseguiu demonstrar bem algumas incoerências do discurso do Kim Kataguiri. Só nesse react que eu fiz eu já demonstrei várias, mas não dá pra negar que o Kim é um debatedor excelente e que o debate foi de alto nível. Eu não acho que teve uma grande vantagem nem pra uma parte nem pra outra. E eu incentivo vocês, de verdade, a comentarem o que vocês acharam do debate no geral aqui nos comentários. Por favor, eu sei que é pedir demais, mas tentem não se comportar que nem bot, que nem NPC que vem com o script pronto. Pô, de fato, escuta as coisas que eu falei, formula o porquê que você discordou, aproveita que meu canal é pequeno, que eu provavelmente vou ver seu comentário e se ele for legal, eu devo responder. Então é isso, pessoal. Foi esse o React e até a próxima.